Olhamos ao pormenor do incêndio trágico de Pedrógão Grande com Viriato Sormanho Marques, professor universitário com atividade no ambiente bastante conhecida. Também Rogério Gomes, presidente do Instituto do Território, Jorge Malheiro, geógrafo, e Ricardo Rodrigues, da Aspro Civil. Muito boa noite aos quatro. Ribeiro, peço imensa desculpa. Muito boa noite aos quatro e obrigada por estarem aqui connosco. Vimos aqui esta peça que falava em concreto daquela estrada que ficou conhecida como a Estrada da Morte. Efetivamente, o facto de as leis não terem sido cumpridas, dificultam e depois acabam por dar estes resultados trágicos que todos vemos. Sim, é evidente que nós temos que, em primeiro lugar, percepcionar que a discussão tem-se sempre feito em volta e em torno do combate. E a verdade é que quando nós temos um dia em que estão cerca de 2.000 operacionais, com quase 600 viaturas, a responder a 2 ou 3 dezenas de incêndios ao longo do país, não há dispositivo que se consiga suportar isto, muito menos por 3 dias ou 4. E, portanto, o que nós temos é que, de uma vez por todas, perceber que o grande projeto, o grande objetivo é intervir na prevenção. Portanto, em vez de a palavra-chave não é combate, 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 mas é prevenção, prevenção, prevenção. Nessa perspectiva, há uma série de coisas que estão por fazer, não é de agora, que estão por fazer há 50 anos. Como por exemplo? Como, por exemplo, a questão da limpeza, que se está farta de falar, limpeza do combustível fino, as áreas, os perímetros de segurança, as faixas de gestão de combustível, que de facto sistematicamente não são limpas e podemos ver alguns exemplos naquela zona, nomeadamente eu hoje vim de Pedrógão para baixo e pelo caminho tirei algumas fotografias, nomeadamente ao quilómetro 123 da A1, em que claramente não está feita a faixa de gestão de combustível. E, portanto, as concessionárias, o Estado, as câmaras, as associações de proprietários, os proprietários, em conjunto, envolvendo as entidades, mas envolvendo-se a eles também, não se demitindo das suas responsabilidades, tem que se encontrar forma de resolver este problema, porque se eu, por um lado, não tenho uma ação de limpeza, por exemplo, de limpeza do combustível, e é importante explicar que o que se pretende não é que se corte tudo, árvores e tudo. O que se pretende é que se limpe o combustível fino, porque o combustível fino permite mais facilmente as ignições, aumenta a capacidade de progressão do incêndio e aumenta a intensidade do incêndio. E, portanto, quando eu não faço isto, depois a capacidade de fazer primeira intervenção, também a primeira intervenção precoce, também não pode responder a 30 incêndios de uma vez, porque é finita, porque tem que ser feita muitas vezes com meios aéreos e com meios terrestres em triangulação, e portanto é finito. De alguma maneira começa aqui a ser criado quase a tempestade perfeita, quando se junta com condições climatéricas adversas, como foi o caso. A regra dos 3,30, que andou lá muito próximo, menos 30% de umidade, que andou entre os 10% e os 20% em alguns dias, mais 30 graus de temperatura e o vento também perto dos 30 graus. Para nós termos uma noção, eu agradecia que pusessem a imagem do cone de propagação, a progressão do incêndio, conforme lhe chamaram. Nós podemos verificar que, do ponto de vista da continuidade do incêndio, se eu tenho um incêndio que ocorre num determinado lugar, a ignição, e tenho um vento de 30 km, eu gostava de estar a ver a imagem. Deve estar a ser colocada a qualquer momento, continua a explicar, já está. 30 km hora, ele progride por hora 900 metros. Ou seja, se o meu ataque inicial chegar meia hora depois, e o ataque inicial é uma equipa reduzida, que tem que depois fazer o ponto de situação e pedir mais meios se for caso disso, nós já temos a abertura em leque 450 metros. Se depois o ataque ampliado demorar mais 20 minutos ou meia hora, já temos 900 metros. Portanto, é disto que estamos a falar e é isto que nós temos que prevenir a anteriori. Professor Viriato Sormanho Marques, é desta vez que se vai pensar na floresta? Eu penso que todos nós aqui à volta da mesa devemos estar a fazer essa pergunta, porque... Mas com esperança? Não, a esperança não pode ser perdida de modo algum, não é? Mas também temos de reconhecer o seguinte, temos de reconhecer que há décadas que os diagnósticos têm sido feitos,
que soluções têm sido apontadas, porque o país, felizmente, tem capacidade técnica, massa crítica, do ponto de vista científico e técnico, suficiente para permitir traçar alternativas de política, e conhecemos um bocadinho também a situação internacional, quer dizer, e realmente a verdade é que todos nós, enfim, para além de todo o sofrimento humano que está neste momento a ocorrer, todos nós, como portugueses, ficamos numa situação, eu diria, com uma imagem muito pouco dignificada e muito pouco autocomprazida, ao verificarmos que somos campeões nos incêndios florestais. Porque não se trata apenas nos países europeus em geral, trata nos países mediterrâneos. Quando vemos as estatísticas, verificamos que, de facto, alguma coisa se passa, não é? E eu diria que estamos a ser vítimas de duas inércias principais. Eu penso que há uma inércia, que já foi também referida, uma inércia histórica, e que tem a ver, no fundo, com a nossa modernização tardia, com a nossa urbanização tardia. Nos últimos 40, 50 anos, houve um deslocamento demográfico do mundo rural para as cidades do litoral. Isso, aliás, enfim, foi, por exemplo, em 1971, foi objeto de uma intervenção até política, na altura, na Assembleia Nacional, do engenheiro José Carreira da Cunha, que era e é agrónomo e, ao mesmo tempo, geógrafo, que fez uma intervenção notável, em que, no fundo, mostrava o que é que iria acontecer nos próximos 30 anos, até o ano 2000, e mostrava no sentido de que seria necessário ter políticas públicas para integrar, digamos assim, toda a alteração de uso do solo que o deslocamento de 2 milhões de portugueses do interior para o litoral iria acarretar. Por outro lado, a verdade é que se fez muito pouco, muito pouco. De certa forma, o que nós temos hoje com a floresta que arde é uma espécie, digamos assim, de reação interna do território à forma como nós não tratamos dele. Não é? Acresce ainda que surgiu uma inércia que não era conhecida nos anos 70, não é? Nova, e que tem a ver justamente com o facto de que não só a paisagem social, demográfica, da ocupação do solo do país mudou, mas também a nível global, isto não é nacional, é global, temos de facto o clima a mudar, as alterações climáticas, não é? E isso é um fator, um catalisador que agudiza, que torna ainda mais grave e que torna perfeitamente, digamos assim, insustentável a existência da paisagem com o perfil florestal que temos, não é? Grandes áreas de monocultura florestal insuficientemente tratadas, sem a limpeza, sem a gestão, sem a vigilância. Não é por acaso que nos últimos anos, nos países da Europa Mediterrânica, Portugal é o único país que está a perder território florestal, justamente devido aos incêndios. Portanto, a questão fundamental é o que é que falha. O que falha aqui, de facto, é a capacidade de passar do diagnóstico para a prática. Isso chama-se políticas públicas, não é? E é aí que penso que está o grande problema, ou seja, falta persistência, falta uma capacidade de coordenação. Vimos há pouco na peça a fragmentação de entidades, o que significa imediatamente que há entropia. Já lá vamos também aprofundar um bocadinho esse assunto. 30 mil hectares ardidos desde sábado. Como é que isto acontece? O que é preciso fazer? É preciso diversificar a floresta? Vamos pôr 3 ou 4 perguntas aqui. E lançar também... com respostas, agradeço. Tentar. E lançar também aqui um desafio à comunicação social. Uma coisa que eu acho muita graça no jornalismo desportivo em Portugal é que tem campeões. Por exemplo, a Seleção Nacional é um campeão do jornalismo desportivo. Eu penso que as populações pobres, cada vez mais abandonadas do interior, deviam de ser um campeão da comunicação social. Porque se não forem, ninguém mais as vai defender, infelizmente. Porque já não têm capacidade política, poder político para se defenderem. E as perguntas, eu tinha aqui 2 ou 3 que acho que vale a pena fazer. O Presidente da República falou ontem isso mesmo, na comunicação que fez ao país. E, efetivamente, com a saída das pessoas das aldeias, há também menos meios, menos formas de prevenir, menos autoridades nos locais. É aí que também quer chegar, não é? Tudo. Ou seja, nós seguimos uma política, eventualmente tivemos que a seguir, não faço ideia.
Em parte, tivemos que a seguir. Mas seguimos uma política, e vimos seguindo já há muito tempo, de retirar serviços do interior. Quando saem os serviços, saem os técnicos. Saem os técnicos, saem as famílias. Vêm para o litoral. Quem é que fica? Cada vez fica menos gente. Porque deixa de haver sustentabilidade, até em termos de massa crítica, de gestão. Né? Eu conheço câmaras em que, basicamente, os candidatos às câmaras tendem a ser cada vez mais os funcionários municipais. Porque também já não há muito mais naquelas zonas. Bom, mas as perguntas onde eu queria chegar é: onde é que se vão construir as casas que agora arderam? Designadamente casas isoladas. Vão outra vez fazê-las no mesmo sítio? É possível? Continuamos com este tipo de política? Para quê? Segunda pergunta, relacionada com esta. Mas é o que receia. Não é o que receio, é que eu tenho a certeza. Se não houver regra que o impeça, é o que eu tenho a certeza que vai acontecer, a serem reconstruídas, é outra vez onde arderam. Já as pessoas quererão ficar, não? Porque é onde as pessoas têm as suas propriedades. E então eu pergunto, mas continua a ser possível em Portugal construirmos? Isto são perguntas difíceis. Continua a ser possível, e como é que continua em Portugal a ser possível construirmos habitações isoladas em áreas de floresta? Temos aqui um homem que sabe muito de proteção civil. É a reação dos bombeiros quando vem uma moradia isolada, com ou sem gente, é a mesma no combate às chamas do que se não têm lá moradia nenhuma? Ou vão desfalcar meios do combate essencial porque sentem que há ali a vida das pessoas em causa, ou pelo menos os seus bens? Como é que podemos garantir que as zonas tampão, que nós sabemos que temos uma legislação cheia de flores nesta matéria, mas que ninguém quer saber dela, como é que é possível chegarmos a maio e termos um survey nacional, que eu penso que terá que ser a GNR a fazer, ou os bombeiros, não sei, mas uma das soluções, mas não é distribuir responsabilidades por 5 ou 6 organismos, nós sabemos que isso não dá nada, não resulta em coisa nenhuma. Todos se escondem das responsabilidades. Qual é a entidade que pode garantir, que faz um survey nacional, sabendo quais são as áreas mais potencialmente afetáveis, para garantir que as zonas tampão, estas zonas que impedem que o fogo mate imediatamente, como aconteceu, infelizmente agora, que estas zonas tampão existem para além do papel? Como é que é possível fazer isto? Quais são as entidades que têm meios, ou a entidade que tem meios, para fazer isto? Porque já se percebeu que não é na letra da lei que é possível escudarem-se nesta situação, ou escudarmos todos nesta situação. Então onde será? Tem que ser definindo a forma de atuar no território que verifique o cumprimento da lei. E que dê ao Governo, que dê ao Ministério Público, que dê a quem de direito os meios de informação necessários, para ser responsabilizado, 2, isso normalmente traduz a energia para agir. Se não há informação, se nada se levanta, nada se verifica, tudo fica bem até que as pessoas morrem e depois morreram. Isto, infelizmente, é o que se passa. E eu, seguindo aquilo que o Sr. Professor disse há bocado, e muito bem, eu estou há 30 anos, a ouvir todos os anos que nós vamos começar a fazer as coisas bem este ano. Que O Governo fez alterações este já ano. temos, ou seja, nós nunca começamos. O nosso problema é que nunca começamos. Passamos de lei para lei. Vamos aperfeiçoando leis, vamos, mas o problema é que nós não cumprimos as leis nesta matéria. Ou seja, é muito mais fácil ter tolerância zero numa autoestrada ou numa estrada qualquer do que ter tolerância zero numa matéria que tem que ter. Porquê? E acabava com isto. Porque aqui há um aspecto essencial. É que se induz de que o indivíduo que vai a 200 km/h tem dinheiro para pagar uma multa, infelizmente não se pode induzir que uma pessoa, por ter 2 árvores à porta, tem dinheiro para pagar uma multa. É que muitas vezes não tem. E, portanto, o modo de atuar
não é igual nem da autoridade, não pode ser igual do ponto de vista político, mas o que não podemos é continuar na situação de o facto de uma pessoa ser pobre escusar que ela morra. Porque sejamos claros, uma pessoa é rica é multável. Se é multável, logo induz a que se mexa depressa e faça a limpeza de mato que é obrigado. Se a pessoa é pobre, não se induz, portanto, o que é que vai acontecer? É lá que vai haver mortes. Nesse sentido, aqui na parte da limpeza de mato, que de facto muitas pessoas não têm dinheiro para o fazer, o Estado devia, de alguma forma, ajudar nessa limpeza de mato? O que é que se pode fazer nesse campo? Não, claro que o Estado devia ajudar, mas deixe-me ir só atrás e entrar, digamos, na conversa com duas ou três coisas. A primeira é, acho que é muito claro para as pessoas que aqui estão, que nós não estamos nada no grau zero da discussão das questões que têm a ver com a intervenção na floresta e a prevenção dos incêndios florestais. Eu não digo em que ano nasci, mas o ano em que eu nasci foi um dos anos em que houve mais óbitos relacionados com incêndios florestais. E já foi há muito tempo. Há mais de meio século. Pouco mais, mas há mais de meio século. Portanto, temos já aqui uma carga de discussão muitíssimo significativa. E aquilo que me parece é, como disse o professor Viriato, por um lado há, do ponto de vista técnico e do ponto de vista académico, um conhecimento largo, debatido, em torno dos riscos existentes, das estratégias de prevenção e da análise dos próprios incêndios que têm decorrido sistematicamente, já nem vou muito atrás, ao longo dos últimos 20 anos. Há também consciência política do que se deve fazer, porque eu acho que os políticos têm uma ideia relativa mais ou menos sólida sobre muitas das intervenções. Por exemplo, esta questão do cumprimento das regras relativamente às distâncias a que devem estar, às áreas de limpeza entre as infraestruturas como as estradas e o início da floresta. Ou os perímetros que têm a ver com a proteção às aldeias que nós vimos aqui, são uma coisa que, por um lado, está na lei e, por outro, os políticos conhecem-nas. Portanto, não há um desconhecimento disto. O que eu acho é que me parece, como foi dito aqui, há alguma incapacidade para implementar na prática este conjunto de ações. E quando se diz o Estado deve atuar neste sentido. Mas e porquê que há essa incapacidade? É porque há muitas autoridades? É precisamente por isso, como dizia há pouco? Acho que há vários fatores que contribuem para isso. Indo a um que ainda não foi referido. Por exemplo, a questão do cadastro florestal. Há um processo de atualização do cadastro florestal em curso, que se espera que até 2018 esteja concluído, mas um cadastro florestal deficiente de imediato torna difícil de implementar, por exemplo, coimas aos proprietários porque não sabe quem são. Com um país que tem uma imigração tão significativa e processos de partição sucessiva da propriedade por herdeiros, o processo é um processo complicadíssimo. Portanto, e depois o que é que acontece? Não estando muito identificados os proprietários, claro que cresce o mato, uma parte das antigas áreas agricultadas passam a ser áreas que ao longo das últimas décadas foram ocupadas com floresta e como não há este cuidado, mais facilmente há incêndio, não é? Havendo material combustível, arde. Este é um dos aspectos que está a montante. Depois outro que já foi aqui referido é relativamente ao conjunto de entidades que são responsáveis por estes processos, e a peça era boa nesse sentido, de facto, ao não haver uma entidade responsável mais clara, o que acontece é, muito facilmente, há desconcertação, digamos assim, relativamente à atuação das várias entidades. Esse é outro dos exemplos de como as coisas não funcionam. Mas podemos encontrar mais. Um outro tipo de problema, diria eu, é que nós fomos fazendo reformas ao nível, por exemplo, do repovoamento florestal. Houve medidas várias. Há um regulamento de 94 que contribuiu para o repovoamento florestal. E um dos aspectos é o povoamento com uma única espécie, pinheiros ou eucaliptos. Este tipo de povoamentos com uma única espécie acaba por quebrar de alguma maneira aquilo que deve ser a multifuncionalidade e a diversidade destes espaços rurais, digamos assim, para não lhes chamar apenas florestais. Porque há mais do que floresta aqui, como a gente viu, há uma série de pequenos assentamentos urbanos, aldeias, casas mais ou menos isoladas, e portanto há outro tipo de atividades. Portanto é preciso diversificar também. Claramente, e ao nível do repovoamento florestal, impedir que se faça só esta monocultura de determinado tipo de espécies, que também acaba por facilitar os incêndios. Portanto, há aqui uma série de medidas de que eu acho que há consciência relativamente à necessidade de elas serem implementadas, que ou são implementadas tardiamente, como este esforço agora relativamente ao cadastro, ou outras que não foram implementadas quando deviam ter sido. E uma última nota sobre a questão da população. Digamos que eu sou muito mais da geografia humana do que da geografia física. É muito curioso, porque nós vamos olhar, se olhássemos para aquilo que era o antigo distrito de Leiria, ao falarmos destes três concelhos, Pedrógão,
Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, nós estamos a falar dos concelhos com menos habitantes. Portanto, nós estamos numa área particularmente pouco povoada. E é algum abandono e despovoamento destes espaços rurais que facilita este tipo de ocorrências, que são os incêndios. Quando nós todos, em vários sítios, estou-me a lembrar, há uma organização de que eu faço parte, enfim, da sociedade civil, que se chama Cidadania e Território, e procura contribuir, fazem parte de uma série de outras pessoas, e procura contribuir sempre que há oportunidade com sugestões. E é mais do que claro que um dos exemplos que é sempre invocado como um dos riscos associados ao despovoamento do interior é o aumento do risco de incêndio. Não havendo pessoas, há menos cuidado. Havendo menos cuidado, havendo menos abandono, há mais material combustível. E há mais dificuldade em fazer chegar, quando as coisas acontecem, em fazer chegar quem toma conta dos assuntos, os bombeiros, etc. Ora, só combatendo algum despovoamento ou criando estratégias para ligar o território, porque eu não digo que tenha de haver sempre lugares muito pequenos só com uma ou duas casas, embora eu acho que as pessoas têm direito a ficar nos lugares onde querem ficar. E a verdade é que, em alguns casos, é anterior à Reserva Ecológica Nacional, é anterior à RAN, a instalação destes lugares. Eles estão lá há muito tempo e, portanto, não se podem tirar. E nós sabemos também, quando olhamos para a evolução da população portuguesa, o número de isolados tem diminuído. Então, em todos os censos há menos isolados. Isto é, menos casas sozinhas com pessoas a residirem nelas. Agora, é esta necessidade de repovoamento e de reorganização do interior em torno, por exemplo, das sedes de concelho, que é urgente também fazer. E isso é um dos aspectos que vai contribuir claramente para a redução dos incêndios. Porque mesmo não morasse lá ninguém, este seria o paradoxo final. Se não morasse lá ninguém, não teria havido vítimas, não é? Podia-se fazer este raciocínio simplista. O problema é que, como nós vimos, uma parte das pessoas que foram vítimas deste incêndio, não é? Estavam a circular. E, portanto, circulação haverá sempre. Porquê que a estrada não estava fechada? Bom, nós temos que perceber, essa pergunta tem vindo, várias vezes tem-se feito essa pergunta, e temos que perceber duas ou três coisas. Isto é um teatro de operações que, do ponto de vista da sua coordenação e comandamento, não é fácil, porque se nós percebermos a fita do tempo, aquele incêndio deflagrou como um incêndio igual aos outros 20 que estavam a decorrer, relativamente pequeno, por volta das 2 e tal. E quando já estava numa situação de controlado, veio aquela tempestade, aquela trevoada seca, que, como acontece, aliás, na Califórnia, é um exemplo de que os incêndios acontecem também, e ainda hoje um especialista dizia que nos vamos ter que começar a habituar ao aumento do número deste tipo de fenómenos pouco por causa das alterações climáticas. Exatamente. Não é? Portanto, desplotou 4 frentes. E o sistema responde com o alerta e sai uma equipa de combate a incêndios para identificar o que é que se está a passar. Mas saiu a tempo? Não sai logo. O problema é que não saem 600 homens. O que exigia, reparou que no cone de propagação, como eram 4 frentes, tínhamos 4 cones de propagação. Portanto, quando chega a primeira viatura, pede mais meios. A partir desse momento, começa-se a desenrolar o teatro de operações. Repara, para nós, depois, montarmos toda uma organização com corte de estrada, GNR, Polícia Judiciária, Bombeiros, Cruz Vermelha, Segurança Social, evacuações, isto tem que ter um posto de comando. O posto de comando não está ali disponível. Portanto, isto passam sempre 2 ou 3 horas até se conseguir ter um comandamento eficaz. Eu não sei em concreto e não me queria pronunciar sobre isso. Mas em qualquer isso. incêndio é esse o tempo que demora? Não. Pode até ser menos. Depende do tipo de incêndio, da distância a que está a coordenação, da acessibilidade, da mobilidade, depende muito. Mas se repare, se o posto de comando é montado ao final de 1 hora e meia, durante esse período de tempo, ainda há que organizar todo. Portanto, eu não sei se isto justifica porque é que a estrada não está cortada. O que eu quero que os telespectadores percebam é que não é a primeira equipa que lá chega que tem a visão global e geográfica, estratégica do que é que se vai acontecer. Não faz a mínima ideia, porque no posto de comando, já agora existem 3 células diferenciadas. A célula de planeamento, que é aquela que diz ao COS o que é que vai acontecer, a célula de operações, que é o que está a acontecer nas operações de combate, e a de logística. E isto tem oficiais, portanto, isto tem uma organização específica que importa montar. E enquanto monta e não monta, os vários comandantes, os graduados de equipas, vão desenvolvendo todo um trabalho, mas sem uma organização conforme ela existe depois quando houver o comandamento.
No entanto, eu gostava, explicado isto, gostava Muito rapidamente. muito rapidamente, Para passarmos a palavra. E dizer assim muito claramente, a questão da desertificação, que já foi aqui falado e bem, está muito e diretamente ligada à perca de valor da floresta, que nos últimos 10 anos baixou 60%. São estes os números. Depois, Portugal é o país onde arde mais, não é agora, há 10 anos ou 20, que arde mais, tem mais área ardida na Europa. Para termos ideia, no último ano do meu estudo, que foi objeto da minha tese de doutoramento, em 2013, arderam 52% da área total da União Europeia, com uma média perto dos 40%. Portanto, não é um problema que aconteceu naquele ano. Epá, naquele ano houve 2 problemas e aquilo disparou. Não, não. É o normal. Segundo, depois pior ainda, temos uma reflorestação, como dizia o Sr. Professor e bem, somos o único país da União Europeia que tem uma reflorestação negativa. Portanto, isto é uma questão de cultura, de não resposta. E é aqui que eu gostava também de comentar, estando de acordo com a questão, isto não é um problema político. Isto é um problema político, mas não é um problema legislativo. O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios praticamente responde a todas as nossas preocupações. É um problema de colocar em da prática. aplicabilidade da lei e mais de como atuar, quando atuar e de uma visão social da coisa. Eu gostava só 10 segundos. Sim, por favor. Do ponto de vista da segurança, eu queria aqui dois coisinhos pequenos, que era a quadratura da segurança. Do ponto de vista da intervenção e do combate. Prevenção, primeiro. Meios, ataque inicial e combate. Estes são os 4 pilares que nós temos que olhar. E depois, o ciclo da prevenção, nomeadamente relativamente, por exemplo, à limpeza. Mas podíamos estar a falar de aceiros, podíamos estar a falar de pontos de água, podíamos estar a falar de outras coisas. Primeiro, a questão da coercibilidade. Ainda agora estávamos numa conversa ali fora muito interessante. Coercibilidade, sim, mas numa perspectiva de visão social. Porque eu não posso, porque a pessoa não pode pagar, tem que ficar com o risco de incêndio ali à porta. Tem que haver uma resposta. Se eu tenho uma reserva ecológica, não posso lá fazer nada. Não posso retirar valor daquilo porque moro em Lisboa. Tem que haver uma solução para isto. Portanto, depois, a cultura de segurança. Explicar às pessoas que o risco existe, que vive paredes meias com eles e, portanto, em todo, individuais ou em conjunto, têm que encontrar soluções que respondam, nomeadamente, por exemplo, à limpeza dos 50 metros à volta das suas propriedades. Caso contrário, pode acontecer esta situação. Por último, para responder à questão da casa, obviamente que é um problema grave. Quando alguém não limpa a sua casa e depois a casa fica em risco de incêndio, os bombeiros têm que priorizar as vidas e os bens. E têm que, por exemplo, fazer defesas perimétricas. Uma defesa perimétrica pode exigir uma equipa ou 2, uma viatura ou 2, 4 ou 8 ou 10 homens. E são homens que depois não estão a fazer ataque direto ou indireto ao incêndio. E estão a aumentar a mobilidade das viaturas de um lado para o outro, criando até entropias ao próprio teatro de operações. Portanto, é grave, sob todos os pontos de vista, não estar envolvido também nesta problemática da prevenção, tanto as instituições como cada um dos cidadãos. Professor Viriato Sormanho Marques, falou-se aqui de desertificação e também de repovoamento. Esse pensamento já está feito? Já chegou a ser feito? Sobretudo no que toca ao repovoamento? Bom, as políticas de desenvolvimento local visam, ou deveriam visar, entre outras coisas, esse objetivo, não é? Portanto, eu penso que aqui nesta nossa conversa todos demos alguns contributos nesse sentido. E, sobretudo, eu penso que uma das coisas que eu, enfim, retiraria da nossa conversa é o caráter realmente plural e interdisciplinar da política florestal, que envolve questões de ambiente, políticas de adaptação às alterações climáticas, questões demográficas, até de justiça regional, não é? Portanto, o problema, no fundo, desinvestimento nas populações que vivem fora dos grandes centros urbanos. Mas eu julgo que o que nos faltará aqui, penso eu, é o elemento-chave para permitir o quê? Para permitir que estas ideias se possam traduzir em estratégia e que estas estratégias possam ser seguidas ao longo do tempo. Ou seja, nós precisaríamos de um consenso que não fosse o consenso de um governo nem de uma legislatura, que fosse um consenso duradouro e que fosse
firmado, que fosse explícito, que fosse patente não apenas nos programas dos partidos, mas na Assembleia da E República. este não será o momento, uma vez que há tanta união no país eu penso que entre os partidos? este é até? provavelmente o momento. Eu recordo-me que em 1953, não me recordo da minha experiência pessoal, houve um grande problema com as cheias na Holanda, morreram quase 2.000 pessoas, e isso levou a um consenso nacional de construção de uma política de defesa que hoje é considerada a melhor do mundo. Não é? Foram precisas 2.000 vítimas para que isso acontecesse. Eu penso que hoje em dia, quando nós olhamos para o que acontece nas florestas, nós estamos a falar de na minha perspectiva, eu penso que há um aspecto que temos de compreender, é que o que está em causa é também a nossa capacidade como portugueses de nos governarmos a nós próprios e sermos soberanos no nosso território. Porque se há alguma área onde efetivamente nós temos competências soberanas, é de facto a nível do ordenamento do território. E, portanto, eu penso que, em grande medida, talvez aquilo que poderá servir como fator de coesão de todas essas políticas específicas que eu referi, é justamente esta noção de que as florestas ardem, o território fica diminuído, as populações são feridas, e isso é um problema, no fundo, que revela a nossa incapacidade de sermos soberanos no nosso território. Portanto, eu diria que estamos a falar de um problema que é também um problema de segurança e defesa nacional. E penso que as Forças Armadas devem ser chamadas também a esta luta, nomeadamente a Força Aérea, não é? E deve retomar, o que já aconteceu no passado, um papel muito importante na componente do combate, mas também na componente da prevenção. Esta ideia aqui partilhada pelo professor Viriato Sormanho Marques é fundamental, na sua opinião? Os militares mais envolvidos? Antes dessa, a ideia essencial, com a qual eu concordo inteiramente, é que, ao bem que o país se entende sobre esta matéria, e deixam uns em 2003 dizer que faltavam meios, agora já não faltam meios, os outros não sei o que é que... E deixam-se disto. E percebem o que é que está aqui em causa, ou nós nunca mais passamos da cepa torta. E eu acho muito interessante, a esse propósito, e a propósito, precisamente a necessidade de um pacto de regime, aqui, que é essencial, e mais, e que as populações aqui gritam por ele. Aqui não é um pacto de regime querido pela comunicação social ou por meio dos teóricos. São as pessoas que o pedem. É preciso que os políticos aqui em Lisboa entendam isso. Agora, há aqui uma questão muito interessante, que é quando diz, o afastamento, digamos, das pessoas dos negócios da floresta tem também ajudado à desertificação. Está bem, mas então convém percebermos que uma das formas mais importantes de combate à desertificação do interior português é precisamente retomar os negócios da floresta. E agora, mas como é que fazemos isso? Fazemos isso alterando a lei das sucessões? Fazemos isso compreendendo qual é a massa crítica ideal ou mais adequada em termos de área geográfica para cada tipo de negócio? E provocando alterações no metabolismo da propriedade, no sentido de garantir essa massa crítica, eu direi, é de todas as maneiras. É preciso entender isto. É também criando uma plataforma informática em que as pessoas não lhes aconteça o que acontece hoje, que é procuram às vezes registar as suas propriedades, não têm onde, não conseguem. Quer dizer, fazem toda a pesquisa do que é seu e do que não é, que é uma grande confusão, uma parte do país, sobretudo da parte centro-norte, e depois não há uma plataforma informática em que, segundo, com determinado tipo de garantias, possam inscrever as conclusões a que chegaram para serem aprovadas ou não. Mas não há ainda sequer isso. Portanto, nós estamos numa via muito embrionária ainda da solução do problema. Mas eu direi que a economia da floresta é uma resposta essencial para o problema. A economia da floresta é essencial? Agora que já estamos na reta final deste debate. A economia da debate. floresta é obviamente essencial. A floresta é um dos recursos, chamemos, das áreas de baixa densidade em termos demográficos e das áreas rurais. Portanto, o retomar a economia da floresta vai gerar certamente mais vezes. Eu lembro precisamente nesta área, há muitos anos, em Castanheira de Pera, houve um processo muito interessante de participação da população local, quando ainda havia mais de 2 ou 3 mil pessoas do que há agora, a população continua a diminuir nestes últimos anos, e um dos aspectos que valorizaram muito foi, já nessa altura, era a valorização da floresta e a introdução da fileira que tinha a ver com a floresta, como um elemento de geração de mais-valias locais. A Castanheira de Pera não é o mais afetado dos concelhos, mas é um dos afetados. Portanto, claramente é um dos aspectos importantes. Mas, falando do ordenamento do território,
há duas outras coisas que eu acho que é importante relembrar. Uma é que me parece que houve demasiadas alterações nos últimos tempos, no sentido de que cada uma delas pode ser positiva, todas em conjunto podem ter efeitos talvez menos bons, todas em conjunto, note-se, é a associação delas, efeitos menos bons sobre o processo de ordenamento do território. Coisas como a desvalorização dos planos regionais de ordenamento florestal, que deviam, em minha opinião, ser mais ativados. Depois, o final dos governos civis e a responsabilidade que tinham nesta área, apesar da estruturação que foi feita e da proteção civil, continuar a ter uma atuação muito boa. O próprio final da Guarda Florestal e o desinvestimento em equipamentos e infraestruturas no interior, tudo isto conjugado, eu não digo que cada uma das medidas não tivesse uma substituição boa, eu digo que as 4 ao mesmo tempo, eu acho que se podem refletir em processos de menor prática do ordenamento do território nestas áreas. A que se junta uma outra coisa, a questão do repovoamento. Não vai haver grande repovoamento nos próximos tempos, aqui não há grandes ilusões. A população nestas áreas não vai aumentar. Aliás, é duvidoso mesmo que ela aumente no conjunto do país, quanto mais nestes espaços. Agora, isto não significa que não se deva fazer um esforço por tentar manter a população aos seus níveis, neste momento, ou por atenuar fortemente os processos de perda. E há coisas que passam, por exemplo, em alterar estes mecanismos que aqui estão. Voltar a reativar os planos regionais de ordenamento florestal, investir mais nos equipamentos, e já há um discurso público que fala na valorização dos equipamentos nas áreas interiores, são essenciais para a manutenção das populações. E depois, relativamente a esta questão específica dos incêndios, há talvez algo que me parece fundamental e que resulta um pouco deste debate interdisciplinar e também com visões várias. Uma é a necessidade de uma visão social. Há bocado dizia, e o Governo não pode fazer mais. Claramente pode, porque aqui nós estamos a criar uma injustiça, que é ao permitir que estas coisas aconteçam, são as áreas do interior que já têm rendimentos per capita em média mais baixos, que acabam por ser as mais penalizadas. Portanto, numa lógica de compensação, deve haver investimento nestes espaços. Pode ser direto e indireto. Indireto, por exemplo, é diminuindo determinado tipo de impostos a quem criar empresas, a quem fizer negócios no interior, com etc. incentivos. Com determinado tipo de incentivos. O segundo é uma visão integrada, que é tentar que os vários atores que aqui que aqui intervêm consigam atuar em conjunto. E a última é uma questão participada e informada. Isto é, fazer com que as populações saibam exatamente o que é que devem fazer e que possam elas próprias contribuir para o processo de ordenamento do território nesses espaços e também para a prevenção dos incêndios. Meus senhores, muito obrigada pelas ideias que explanaram aqui. Boa noite e até uma próxima.